Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Que alegria poder começar mais uma edição do programa Em Tuas Mãos e poder contar com a sua companhia aqui na TV Meio Norte na manhã deste domingo. Vamos juntos, para bem começar o programa de hoje, meditar o Salmo do dia. Vamos pedir para que o Senhor continue a derramar sua graça sobre nós. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas, e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Hoje é o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, e a Igreja, enquanto instituição, é uma das grandes responsáveis para diminuir os índices da pobreza no Brasil e no mundo. Nós, enquanto cristãos, devemos assumir o compromisso de combater os problemas gerados pela desigualdade social. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora no quadro Entrevista. Hoje é o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza e a Igreja Católica, como a maior instituição de caridade no mundo, realizou nos últimos anos algumas iniciativas para combater essa situação. Para isso, nós vamos conversar com a Lucineide Rodrigues, ela que é a coordenadora da Caritas Teresina. Seja bem-vinda, Lucineide. Muito obrigada. Qual é o principal papel da Igreja nesse combate contra a pobreza? O principal papel da Igreja Católica, é ser sinal de Deus no meio dos pobres e entender que a pobreza como uma condição social, ela pode mudar essa condição e promover a vida dessas pessoas, não só na ajuda material, que às vezes é necessário para que aquelas pessoas possam sair temporariamente daquela condição, como também na formação política, na perspectiva que essas pessoas são dotadas de direito. E ninguém tem direito de ser pobre, né? Assim, quando a Constituição garante trabalho, garante renda, alimentação, segurança. Então, essas condições todas, esses direitos todos, eles são contrários à extrema pobreza. Então, além de promover essa assistência, nós também temos a ação de comunicar, lutar e combater essa situação. E quais as atividades realizadas pela Igreja de Teresina para combater essa situação de extrema pobreza? A Igreja de Teresina, ela tem muitas organizações sociais, muitas congregações, muitos grupos que estão pautados nessa questão da erradicação da pobreza e atendimento às pessoas mais pobres. Eu posso citar o evento que aconteceu recentemente, que foi a campanha É Tempo de Cuidar, que é um evento onde todas as pastorais sociais, todos os organismos da igreja, não só da Igreja de Teresina, mas da igreja do Brasil todo, estavam voltados em ajudar essas pessoas que mais precisam durante a pandemia. Então, foram realizadas campanhas, os resultados de Teresina foi mais de 5.000 toneladas de alimento, material de limpeza, e até hoje as pessoas ainda estão preocupadas em ajudar essas pessoas que mais necessitam. Então, as pastorais sociais, a Caritas, a CNBB e todos os outros organismos da igreja estavam unidos nessa ação. Só que nós também realizamos ações contínuas para a questão da erradicação da pobreza. Posso citar um dos projetos da Caritas, que é a Escola de Culinária Pimenta do Reino, que qualifica homens e mulheres na área da gastronomia e insere essa pessoa no mundo do trabalho. As pessoas que não conseguem ser inseridas no mundo do trabalho pelo mercado formal, a gente dá todo o apoio para o empreendedorismo, nós temos um pequeno fundo que a gente chama Fundo Rotativo Solidário,
que incentiva esses empreendimentos. Então, a gente acredita que isso é uma forma de mudar a realidade dessas pessoas. E pessoas que viviam em extrema pobreza têm hoje a condição e uma qualificação profissional de ocupar e de sair dessa situação. E aí nós podemos citar muitos outros exemplos. Nós temos a Ação Social Arquidiocesana também, que realiza vários trabalhos. Então, a Arquidiocese de Teresina, ela é muito rica e solidária, tanto em assistir as pessoas quando elas realmente estão precisando, como promover essas pessoas para que elas saiam dessa condição, né? Para que elas tenham uma oportunidade, para que elas possam se inserir no mercado de trabalho, na sociedade. Posso citar um outro exemplo também, que é a Pastoral do Povo de Rua, que é a Associação São Paulo Apóstolo. O que eles vêm fazendo com as pessoas que estão em situação de rua é algo muito maravilhoso. Primeiro, foi acolher essas pessoas em uma casa, enquanto todo mundo mandava ficar em casa, e as pessoas em situação de rua não tinham casa, porque elas moravam na rua. Então, a Pastoral do Povo de Rua, através da Associação São Paulo Apóstolo, acolheu essas pessoas em uma casa, com o conforto de uma casa coletiva, mas uma casa com todos os cuidados. E lá qualifica essas pessoas para que elas possam construir um novo projeto de vida fora das ruas, sem drogas, e que também vão sair dessa condição de extrema pobreza, né? Jesus coloca os pobres como os principais destinatários do Evangelho. Nós, enquanto cristãos, o que devemos fazer, né, para ajudar também nesse processo? Os pobres são os preferidos de Deus, né? E aí ele diz, quando você ajuda um pobre, é a mim que você está ajudando. Então, a gente só de saber que está ajudando a Deus e os preferidos dele, eu acho que já é uma satisfação muito grande, né? Por exemplo, eu dando meu testemunho como coordenadora da Caritas, para mim a maior felicidade é ouvir um pobre, uma pessoa, um preferido de Deus dizer, a Caritas, o seu trabalho, ele mudou a minha vida. Então é isso que Deus quer da gente, que a gente seja sinal de Deus na vida dessas pessoas. Então isso é maravilhoso. Então eu digo que todas as pessoas, elas podem também ser sinal de Deus na vida das pessoas, contribuindo de alguma forma, sendo voluntário, escutando as pessoas, cuidando do planeta, gastando menos água, menos energia, educando as crianças, cuidando dos animais, não maltratando os animais. Então fazer a vontade de Deus não é tão difícil, né? Então, se você se coloca primeiro no lugar do outro, eu acho que é bem simples. Para mim é muito simples fazer isso. E para quem deseja contribuir, como você bem fala, para a erradicação da pobreza, qual é o conselho que você dá aqui em Teresina principalmente? Aqui em Teresina nós temos várias iniciativas, mas como eu estou aqui, eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, que é da Caritas, né? A Caritas hoje, ela tem um programa de voluntariado. Então, se você quer prestar o serviço, essas pessoas pobres que necessitam, é só procurar. Nós estamos no Centro Pastoral Paulo VI, na Sala da Caritas, nós temos o Instagram, que é Caritas Teresina, e aí você pode contribuir com o seu trabalho. Se você deseja doar algum recurso financeiro, uma cesta básica, às vezes você tem uma cadeira na sua casa que você não gosta mais dela, ou porque você comprou uma outra cadeira, ou um fogão mais bonito, que tinha um forno especial, mas tem muitas pessoas que não têm nada disso. A Caritas também recebe essas coisas que estejam em perfeito estado para dar para aquelas pessoas que realmente não têm. E aí nós também utilizamos as redes sociais. Hoje nós temos uma campanha muito bonita, que é com os venezuelanos na cidade de Teresina. A gente vê aquelas pessoas nos sinais, a gente não entende que eles são indígenas, eles não falam a língua portuguesa, que eles vivem em abrigos e que eles precisam muito, principalmente da questão da promoção humana deles. Então a Caritas também trabalha com isso, especialmente com as crianças. Você tem livros, brinquedos, roupas. Então a Caritas recebe. E aí você pode fazer o contato pelo telefone 9972-0911. E aí nós estamos à disposição também para apresentar os projetos que nós temos, se você quiser visitar, conhecer. E na Arquidiocese de Teresina nós temos muitos projetos, temos muitas ações, temos várias pastorais, grupos e movimentos.
você também pode conhecer esse movimento, talvez na sua paróquia que você está ali, você procura a paróquia e vê que tem algum trabalho que eu possa me envolver, que eu possa ajudar. Então, acho que nós podemos sempre ajudar de alguma forma. Nem sempre precisa ser com recurso financeiro. Até você ouvindo uma pessoa que precisa de uma palavra amiga e levando o Evangelho e a palavra de Deus para essa pessoa, você já está ajudando muito. Então, Lucineide, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. É um prazer falar sobre esse assunto tão necessário que é o combate contra a pobreza. Nós é que agradecemos, eu agradeço em nome da Caritas Arquidiocesana, de poder falar sobre a Caritas, de poder falar sobre as outras organizações e falar com as pessoas, né? Sobre o quanto é importante a gente se preocupar com o outro, se envolver também nesse processo, porque é um processo que envolve todo mundo. Para reduzir a pobreza, para combater a pobreza, a gente precisa que todo mundo una forças, né? Que aí a batalha será mais leve. E não deixe de conferir as nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Nós viemos ao mundo para servir e não para sermos servidos. É o que nos ensina o Evangelho da liturgia de hoje. E é justamente sobre isso que nós vamos refletir agora no quadro Bons Conselhos. No nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos falar sobre o Evangelho de hoje, Marcos, versículo 35 ao 45, que fala sobre o dom do serviço a Deus e à Igreja. Para isso, nós vamos conversar com a irmã Maria Zenaide, ela que faz parte da comunidade franciscana Rainha da Paz. Irmã, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pelo espaço aqui no programa Em Tuas Mãos. A você, telespectador, também. É um momento de nós estabelecermos uma relação, uma conversa e de troca, por que não dizer, de troca de experiência. Muito obrigada ao programa por esse espaço. Então, irmã, como nós, enquanto cristãos, podemos estar servindo a nossa igreja? Primeiro, eu penso, e pela minha formação, eu vou entendendo, pelo grau da minha fé, que serviço, em primeiro lugar, o serviço na igreja tem que estar baseado no amor a Deus, em primeiro lugar. Fora disso, o serviço pode ficar fragilizado. Até porque, em tempos de hoje, na sociedade de hoje, o serviço, o jeito de servir, ele se torna muito no sentido de troca, de moeda. Eu sirvo, mas eu espero a recompensa. Eu espero ser reconhecido. Então, o serviço dentro do cristianismo, o serviço dentro da igreja, a vocação para o servir, ele tem sua base no amor a Deus, no amor a Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, ele nos deu esse maior exemplo. Na Quinta-feira Santa, nós vamos encontrar Jesus naquele espaço, naquele cenário da última ceia, onde ele se doa em plenitude, se doa em corpo e sangue. Então, o serviço é doação, e doação tem a ver, está relacionado, intimamente relacionado ao amor a Deus, à gratuidade de Deus para conosco. E por que nós devemos, então, nos doar, servir? Isso. Porque nós nos entendemos que somos emanamos do coração de Deus. Já que nós emanamos do coração de Deus, é uma gratuidade. Ele foi o que primeiro nos serviu. Então, nós temos que, é uma volta, é uma dimensão. Se eu recebo da gratuidade de Deus, se eu vim do coração de Deus, eu devo servir também ao outro. E esse serviço, ele não é um serviço abstrato, não é uma forma abstrata, ele tem sua concretude na dimensão do outro, na dimensão do irmão. Então, o outro que está do meu lado, o outro que vem ao meu encontro, o outro que eu tenho a obrigação cristã de ir ao encontro, é esse outro que eu devo servir. Por isso, a base do cristianismo está no serviço. O próprio Jesus já vai dizer, eu vim para servir e não para ser servido. De certa forma,
Existem vários serviços a serem feitos dentro da igreja. Como reconhecer qual é a nossa aptidão para servir? Não tem uma regra. O serviço dentro da igreja, você vai descobrindo no seu dia a dia. À medida que você vai se engajando, você vai aos poucos se identificando, vai aos poucos descobrindo a minha vocação de servir na igreja é aqui, é na catequese. Outro, a minha vocação de servir na igreja é na liturgia, é no canto. Então, é no varrer a igreja, é no acender a vela, é no fazer a visita ao outro. Mas isso é uma identificação que ela vai sendo feita gradativamente. À medida que eu vou me aproximando dessa igreja, à medida que eu vou me aproximando da comunidade, à medida que eu vou aprofundando a minha fé no Evangelho, aprofundando na pessoa de Jesus Cristo, que foi o primeiro a nos servir, eu vou me identificando. O meu lugar é aqui. Na sua opinião, qual o principal benefício que a gente recebe em fazer essa prática? Pois é, eu penso assim, hoje em dia, nessa sociedade que nós vivemos, em geral nós lidamos com aquilo que é o bem precioso hoje, é o tempo. Então, em geral, nós nos auto-justificamos, eu não tenho tempo. Não tenho tempo para servir na igreja, não tenho tempo para servir ao irmão. E essa justificativa, ela fica muito bem feita, porque de fato o tempo se tornou joia preciosa, ninguém tem tempo. Mas a base do serviço, o aprofundamento da minha fé, ele vai mostrar para mim que quanto mais eu me coloco à disposição, quanto mais eu me coloco a serviço de forma alegre, gratuita, mais eu recebo. E eu recebo não é tanto daquele outro que eu estou servindo, não é tanto da minha comunidade, eu recebo é de Deus. Não é? Deus, ele é redundante, Deus, ele é gratuidade total, ele é dom total. Então, se eu me coloco como dom, como serviço também ao outro, eu recebo. Então, essa justificativa que a gente dá, que nós não temos tempo, ela fica de lado. Ela fica minimizada na hora que eu percebo, quanto mais eu dou, mais eu recebo. E é mais do que dar dinheiro, dar coisa, mas é dar de mim mesmo, dar do meu tempo, dar da minha gratuidade. Eu posso dizer, pela minha experiência, eu tenho muitos anos na vida religiosa, né? Eu não vou dizer porque senão vai denunciar até a idade, mas eu entrei numa congregação primeira, a qual eu fiz parte, eu tinha 17 anos e eu fui me identificando dentro da igreja e fui me identificando e dizendo, a minha maneira de ser gratuita a Deus é me colocar a serviço. E o meu serviço eu fui me entendendo que seria ali dentro, numa congregação que hoje eu estou numa comunidade. Mas eu continuo me entendendo, com todos os meus limites, com todas as minhas falhas, mas eu continuo me entendendo que eu não posso, minha vida só tem sentido se for a serviço. E como foi que a senhora percebeu que a senhora tinha esse dom de servir à igreja? Isso. Então, eu venho de uma família ultracatólica, do interior, não era aquele pessoal que eram os hospedeiros do padre. Então, minha casa já era uma igreja doméstica praticamente. Então, ali eu fui crescendo dentro da igreja. Por isso eu falei antes que o serviço, a vocação, o dom, a gente não recebe assim, não é mágico, não é mágico. Ele é crescido, ele é numa dimensão, às vezes até lenta, onde você vai se identificando. E foi assim, então, minha trajetória desde criança foi muito dentro da igreja. E aos poucos, ninguém foi me dizendo, mas os serviços iam aparecendo e aos poucos eu ia me colocando à disposição e gostando disso. Porque a gente tem que gostar, tem que ser do coração. Então, aos poucos eu fui vendo que o meu coração me chamava para ser catequista. Eu comecei sendo catequista com 13 anos de idade. Faltava catequista na comunidade e aceitaram que eu fizesse um curso com 13 anos, ali eu comecei. Então, começa aprendendo a manusear a Bíblia, começa
percebendo que eu não sabia tanto, mas tinha crianças que sabiam menos que eu. Então, aos poucos, eu fui descobrindo isso. Aí vem a catequese, vem a liturgia, vem com o canto, que eu gostava muito de cantar, gosto ainda de cantar. Então, isso ia dando uma realização, porque quando eu digo, quando a gente fala em termos de benefício, o benefício maior é esse, é a realização que você vai sentindo. Você fica tão alegre, tão feliz em saber que você foi útil para alguém. E eu me sentia útil para aquelas crianças que sabiam menos do que eu. Quando eu coloco assim, eu ainda penso isso, que servir na igreja não quer dizer que eu sou melhor que o outro. Apenas eu focalizo, eu tenho um foco, eu direciono. Então, o meu serviço é esse que eu estou me identificando. E pode ser que eu me identifique com 2, 3 serviços, mas não porque a gente não dá conta. Mas o que Deus nos quer, em primeiro lugar, é que a gente se coloque à disposição. O restante, Ele vai instruindo, Ele vai orientando, Ele vai dizendo passo a passo. Foi assim comigo também. E qual o conselho que a senhora deixa para as pessoas que se sentem tocadas, né, a realizar esse chamado, essa prática, e ainda estão meio retraídas para fazê-lo, para realizá-la? Comece se aproximando da sua igreja, comece a se aproximar da sua comunidade, comece a se aproximar das lideranças que tem ali na comunidade. Quando alguém lhe convidar uma vez, você não quer fazer uma leitura, tente. Mesmo que você seja tímido, não, eu não sei ler em público, eu não sei falar em público, mas é assim mesmo, assim foi com os homens da Bíblia, com os homens e as mulheres da Bíblia, não é? Eu nem sei falar, Moisés dizia isso, eu nem sei falar, não é? Mas na hora falou. Então é isso, comece a se colocar à disposição, não tenha medo, porque Deus ele quer somente a nossa disposição. O resto, Ele só propõe e de nós Ele quer a nossa disposição. O restante, Ele vai conduzindo, é Ele quem conduz. Não é? Se a gente vai se aproximando na fé, um outro conselho, se é conselho, que eu diria, jogue-se aos pés de Deus. Ninguém serve se antes não passar pelo coração de Deus. Nós não chegamos ao céu se não passar pelo irmão. Nós não chegamos ao céu se não passar pelo caminho da oração. A oração, a intimidade nossa com Deus, a relação nossa com Deus, o próprio Jesus Cristo nos mostrou isso. Eu não sirvo de qualquer jeito, eu sirvo com qualidade, eu sirvo com alegria. Mas para isso, não é de mim mesmo, é do próprio Deus, é Ele quem dá essa qualidade, é Deus quem dá essa alegria, é Deus quem nos põe de pé, é Ele em primeiro lugar. Por isso eu tenho que me colocar. Quantas vezes eu preciso me ajoelhar e dizer, meu Deus, eu não sei falar, meu Deus, eu não sei explicar essa leitura, meu Deus, eu não sei cantar, mas eu me coloco à disposição. Aproxime-se, o próprio Deus, lá com Moisés, vamos lembrar Moisés, ele olha a sarça, que é isso? Aproxime-se. Tire a sandália. Então, tire a sandália. Serviço exige muita humildade. Eu não sei tudo. Eu vou aprendendo com o outro. A única coisa que Deus quer de nós, que a comunidade exige de nós, é eu me colocar à disposição. Se você busca essa oportunidade, ainda não teve, não tenha medo. Coloque-se à disposição. Então, irmã Zenaide, foi um prazer conversar com a senhora. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade em fazer parte do nosso programa. Agradeço de todo o coração a oportunidade e, mais uma vez, eu digo, coloque-se à disposição, que Deus é quem dá o querer e o executar. É Ele quem nos ensina o nosso discipulado, o nosso aprendizado no dia a dia. Muito obrigada pela oportunidade de poder nos comunicarmos. Inspirado no servir, vamos agora conferir este depoimento de alguém que serve na igreja de maneira quase que integral. Bom dia, me chamo Antônio. Na paróquia Divino Espírito Santo, nós recebemos uma missão. Eu sou o faxineiro, eu sou quem toma de conta da limpeza da igreja, limpa vasculha
limpa os bancos e abre as portas da igreja no domingo pela manhã e nas quinta-feiras à noite para a Santa Missa. É muito bom a gente aprender com o Divino Espírito Santo, que cada dia a gente tenta melhorar mais e mais um pouco, né? É nessa missão que a gente estamos aí para servir a Deus. E a minha é que eu lavo os paninhos da igreja, passo os paninhos da igreja e levo e arrumo no armário, no sacristia. E para mim é muito gratificante. Essa missão que Deus me deu foi muito bom. Nessa missão que Deus me deu, esse dom foi de ajudar ele também, eu ajudo na limpeza e arrumo tudo. Confira agora os principais destaques da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. No dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, foi realizada a 15ª edição da Festa da Mãe de Deus na Catedral de Teresina, Nossa Senhora das Dores, presidida pelo arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito. Vamos conferir. A 15ª edição da Festa da Mãe de Deus foi marcada por muitas homenagens na Catedral Metropolitana de Teresina. O evento, que já faz parte do calendário arquidiocesano, não pôde contar com a tradicional caminhada pelas ruas da capital piauiense. Mas os fiéis estiveram presentes para celebrar com muita alegria Nossa Senhora Aparecida. A festa começou com a oração do Santo Terço, que foi conduzida por grupos e movimentos marianos. Logo em seguida, houve a celebração da Santa Missa, presidida pelo arcebispo de Teresina. O tema escolhido para este ano foi Com a Mãe Aparecida e São José numa igreja em saída. O arcebispo de Teresina destaca a importância de celebrar a Mãe de Deus no ano de São José. Dom Celso, de saudosa memória, instituiu essa festa 15 anos atrás. E nós hoje estamos vivenciando esses 15 anos na alegria e na ação de graças. Depois, o ano de São José. A vida de Nossa Senhora não se explica sem a presença de José. E, por extensão, a vida do menino Jesus, a quem o próprio Filho de Deus chamou a José de pai. Nós não poderíamos ignorar esse amor paterno e esse amor filial Jesus para com ele. Então, parabenizo a todos que fazem esta festa da Mãe de Deus, aos fiéis que vêm e trazem cada dia a oferta do seu louvor, da sua fé e da sua contribuição para que esta festa, cada ano, se torne brilhante. Pedro e Julieta foram os pioneiros na organização da Festa da Mãe de Deus e relatam emocionados sobre essa devoção à Nossa Senhora. É uma gratificação muito grande e ver que o trabalho que nós começamos há 15 anos, ele ainda existe, né? Graças aos os que resolveram continuá-lo. Foi muito significativo este momento. Relembramos horas maravilhosas, o momento foi lindo. Grupos e movimentos marianos abrilhantaram ainda mais a Festa da Mãe de Deus. Seu Antônio faz parte do Terço dos Homens e ressalta o seu amor por Maria. Não podemos se afastar de Nossa Senhora. Nossa Senhora é nossa intercessora. Todos que a gente pede a Nossa Senhora, ela nos favorece, né? E a gente não pode realmente esquecer nunca de Nossa Senhora. Ela está presente em nossa vida no cotidiano. Maria de Lourdes faz parte da equipe de organização desde 2007. Ela é a responsável em preparar os anjinhos que fazem a coroação de Nossa Senhora Aparecida e relata sobre a evangelização que este momento representa. É uma importância de evangelização, né? Porque as pessoas são muito apegadas a Nossa Senhora, né? E que elas sabem que Nossa Senhora é a intercessora de todo mundo, né? Está sempre conosco, está ao nosso lado. Então nós não podemos esquecer a Nossa Senhora nesse momento tão maravilhoso.
Padre Fábio Fernandes, coordenador da Festa da Mãe de Deus, faz uma avaliação da celebração deste ano, reforçando que mesmo sem a tradicional procissão, o evento manteve a sua grandiosidade. Queridos irmãos e irmãs, a avaliação é sempre positiva, porque nós chegamos à 15ª edição da Festa da Mãe de Deus, embora em momentos tão difíceis para o mundo, para o nosso país, para a nossa arquidiocese, mas pelo menos neste ano, na 15ª edição, com o avanço das vacinas, seguindo os protocolos, nós estamos tendo a graça de nos encontrarmos presencialmente, mesmo que em menor quantidade, mas essa presença não é menos densa, não perde sua qualidade. Então, é de gratidão a Deus e a intercessão da Virgem Maria e desejosos, né, o povo, todos nós, desejosos de que esse momento, essa tormenta passe e a gente possa, de fato, ir às ruas como nos é peculiar e celebrar a nossa fé. O princípio da Festa da Mãe de Deus é justamente externar, tornar público a nossa fé. Quando caminhamos, nós relembramos que somos peregrinos neste mundo. Então a Festa da Mãe de Deus nos ajuda a entender que, como peregrinos, a perceber que as realidades são transitórias e só Deus permanece. Então, com Maria, caminhamos ao encontro de Jesus, pois nela tudo nos fala do Senhor e compreendemos que, caminhando com Maria, ela vai sempre nos dizer: fazei tudo o que Ele vos disser. A Festa da Mãe de Deus recebeu em 2019 o título de Patrimônio Histórico Cultural, Religioso e Material do município de Teresina, como reconhecimento pela manifestação religiosa dos devotos da Mãe Aparecida. A Caritas Arquidiocesana de Teresina realizou do dia 13 ao dia 15 deste mês uma ação em prol das crianças indígenas refugiadas da Venezuela, da tribo Uarau. O momento aconteceu em 3 abrigos, no do Buenos Aires, Porto Velho e Emater. Ao todo, 110 crianças fizeram parte das atividades recreativas e ainda foram presenteadas com brinquedos e lanches. E estas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, acesse o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece aqui no seu vídeo. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E dando continuidade à nossa série especial sobre a atuação das crianças na igreja, hoje vamos conhecer aquelas crianças que estão inseridas na infância e adolescência missionária. A Infância e Adolescência Missionária é uma obra pontifícia que propõe às crianças do mundo todo um programa baseado na oração, no sacrifício e em gestos de solidariedade concreta para que assim elas ajudem na evangelização de outras crianças e adolescentes. Na paróquia São Joaquim, na comunidade Santa Maria Madalena, a IAM foi implantada há 3 anos e no período da pandemia ficou funcionando de forma online, tendo a volta das atividades presenciais no início do mês de outubro, seguindo todos os protocolos de saúde. Uma das assessoras do grupo fala sobre como é esse trabalho realizado com eles e por eles. E partindo da IAM, que oferece ainda mais um estilo de vida para quem segue, para quem acompanha, para quem quer fazer parte, né? Que todos nós somos missionários a partir do nosso batismo. Então, esse estilo de vida da infância e adolescência missionária, ele é fundamental para que cada criança possa crescer, né, no seu convívio comunitário, paroquial e espiritual também. Ela revela ainda como são realizadas as atividades do grupo para que eles aprendam os assuntos e realizem da melhor forma o que representa o nome que eles levam, que é ser missionário. Bom, as nossas atividades, elas são realizadas em forma de encontro, né? Através das formações, são feitas por planejamentos, os assessores, que são as pessoas que
que caminham, que conduz as crianças e os adolescentes, a gente senta e planeja essas atividades com eles. Não fica só dentro da igreja, mas a gente, como já diz, é missão é ir, é sair, ir ao encontro do outro, né? Então, ir ao encontro do outro é a gente ir até o irmão lá fora para evangelizar. Há mais de 3 anos, a jovem missionária Alice faz parte da infância e adolescência missionária. A princípio, a intenção de participar era aprender mais sobre as coisas de Deus e da igreja. Ela conta o que mudou na sua vida após passar a frequentar a IAM na sua comunidade. E a IAM me ajudou bastante porque eu era uma pessoa muito fechada. Eu era muito tímida, muito mais do que hoje. Então, para me falar era muito difícil. E ela me ajudou bastante porque quando eu entrei na IAM, além de ser muito fechado, eu conhecia poucas pessoas. Aí, depois que eu entrei na IAM, eu tive vários amigos, eu comecei a me soltar mais. Até na igreja eu já estou tocando já. Já fui me soltando cada vez mais e eu agradeço muito a IAM por isso. Além de me mostrar o caminho da igreja, o caminho de Deus, me mostrou que eu tenho que viver mais a vida, vamos dizer assim. Já na comunidade Nossa Senhora das Graças, localizada no bairro Satélite, a IAM possui 4 anos de implantação e contém muitos integrantes. Um deles é o Lucas, que faz parte desde o início do grupo e atualmente coordena. Ele fala o que aprendeu durante esses anos de participação. Eu aprendi a não estragar mais comida, porque tem crianças que precisam de comida. Eu rezo, todas as noites eu rezo uma Ave Maria e um Pai Nosso. Eu aprendi a rezar mais, rezar muito mais. Eu me sinto no reino de Deus. Meu espírito está no reino de Deus. Pedro, de 15 anos, também coordenador da IAM na sua comunidade, relata a importância que esse grupo tem na vida de cada um que participa, inclusive na dele. É muito bom porque, tipo assim, a gente faz parte da igreja, a gente fica desviando das coisas do mundo e aqui a gente está ocupando a cabeça falando de Deus. Eu não tinha nada para fazer, de manhã, sábados ou domingos, como era antigamente. E agora, quando eu acordo, eu já venho com a intenção de vir para a IAM, já sei que meus colegas já estão todos aqui e que vai ter um encontro todo frequentemente. Para algumas crianças e adolescentes, a IAM tem um significado muito especial por mudar completamente a vida delas. É o caso de Clarice, que mudou consideravelmente o comportamento que tinha com sua família. Ela conta um pouco sobre essa mudança. A IAM mudou várias coisas de mim, sabe? Então, acho que foi... Para mim, estar na IAM é um orgulho para mim mesmo, para minha mãe, para várias pessoas. Então, é isso. E uma delas foi... Eu era muito rebelde, vamos dizer assim, entendeu? Então, isso foi mais que mudou, assim, minha vida. Uma das mães que acompanha de vez em quando o encontro da IAM fala como foi o despertar do seu filho para participar do grupo e o que mudou na vida dele após começar a frequentar. Eu me sinto muito orgulhosa por ele ser essa criança que ele mesmo decidiu vir, quis conhecer. E aí, como a gente já tinha uma caminhada na igreja, aí ele veio, né, pediu para vir. Aí eu deixei e aí ele se sente bem e eu me sinto bem. Ele já era uma criança tranquila, né, e agora ele aprendeu a mais a ter consciência nas coisas, ele não gasta muita coisa mais, porque como toda criança destrói comida, não dá valor às coisas que tem. E aqui não, ele aprendeu a ter mais valor às coisas, a economizar mais, a ser humilde mais com as outras crianças. E é com esse trabalho de missão infanto-juvenil que se leva o conhecimento do Evangelho em uma linguagem mais fácil de se entender, para que os pequenos propaguem o que foi ensinado, evangelizando os que ainda não conhecem a palavra do Senhor.
Lembrando que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode rever essa matéria especial e, além disso, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E, além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você confere o programa Em Tuas Mãos no rádio, da Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e, a seguir, você confere o quadro Dicas da Fé. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo, do quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. E a nossa dica da fé deste domingo para você é o livro As Primeiras Comunidades Cristãs, da editora Vozes. O tema deste livro é crucial para a formação de um quadro o mais concreto possível das origens cristãs. O fato é que essas origens, como demonstra uma pesquisa desinteressada, oferecem dados complexos e variados que resistem a qualquer simplificação generalizante. Naturalmente, o quadro já foi amplamente estudado sob vários pontos de vista. A presente investigação aborda o tema não diretamente por temáticas teológicas, mas percorrendo passo a passo e por âmbitos geoculturais diferenciados. E essa foi a nossa dica da fé deste domingo para você. Aproveite, garanta o seu livro e tenha uma boa leitura. E hoje, no nosso quadro Artista da Fé, vamos conhecer a história da Jordana Viana. Ela que desenvolveu a habilidade de trabalhar com a arte digital e, através disso, ela também evangeliza. A artista Jordana sempre teve a arte como seu passatempo favorito. Desde criança, ela desenha, pinta e assim foi desenvolvendo uma habilidade artística. Até então, realizar essa prática era apenas um hobby, mas durante a pandemia do novo coronavírus, com muito tempo à sua disposição, ela aproveitou para desenvolver ainda mais esse dom e viu que poderia ir além, transformando o que fazia em trabalho. Atualmente, ela realiza artes digitais onde retrata pessoas, fotos com foco no religioso. Ela fala como iniciou essa história da sua arte. Bom, eu comecei pelo empenho das minhas amigas, que sempre viram que eu podia fazer algo além da arte, que não era só um hobby para mim, que eu podia eternizar algo para alguém. A arte é como se fosse um refúgio para mim, é onde que eu me encontro, onde que eu passo meu tempo. Com a pandemia foi onde que, de fato, eu pude viver isso, porque a gente já estava basicamente enjoado de estar no celular, essas coisas. E eu comecei a desenhar, comecei a assistir algumas aulas de desenho e foi aí então que eu decidi comprar um tablet. E com o tablet eu pratiquei a arte minimalista, que é a que eu faço hoje. Ela revela ainda como percebeu que essa arte produzida por ela poderia se transformar em um trabalho, a ajudando na sua renda financeira e ainda levar algum diferencial na vida das pessoas. Foi quando eu percebi, também pelo empenho de certas pessoas, que não poderia ser só apenas um hobby. Eu poderia estar eternizando algo na vida das pessoas, eu poderia estar mostrando algo além do que eu nunca estava percebendo, que ficava estagnado, guardado, e que agora eu posso divulgar para alguém. Jordana vem de uma família católica e desde cedo participa da igreja, tendo a religião como um pilar muito importante em sua vida. E por isso, ela realiza sua arte mais voltada para o tema religioso cristão. Desde pequena eu sou da igreja, sou acólita, faço parte de algumas coordenações.
algumas amigas mostraram que eu poderia trazer esse meu lado mais íntimo com Deus para as outras pessoas, principalmente pela igreja que eu faço parte. E eles mostraram que eu realmente poderia estar motivando, evangelizando de algum modo pela arte. E retratando essa proximidade com Deus, ela toca através das imagens quem recebe seu trabalho. A artista digital conta como ela vê essa evangelização. Eu acredito que pela sensibilidade que ela traz, pela devoção das pessoas. A jovem tem um apreço muito grande por Nossa Senhora de Fátima, além de ser paroquiana da Igreja de Fátima. Um dos testemunhos que ela carrega consigo tem relação com a santa e aconteceu no período do festejo. Como eu sou acólita, eu costumo acolitar no novenário de Nossa Senhora de Fátima. E tem uma das missas que eu fui que me marcou bastante e eu gostei de retratar isso para mim, que é essa daqui, com Nossa Senhora de Fátima, que eu tenho um apego enorme, ela me acolhe bastante e é o meu instrumento de fé. É uma letra de uma música que diz: ó Maria, ensina-me ser assim, como filha de Deus, tudo esperar. Mãe querida, comigo caminhar, ó Maria, rogai Jesus por mim. O trabalho realizado pela artista é minucioso. Ela busca ressaltar os detalhes de cada imagem, destacando para o que é belo e sagrado. Confira agora a mensagem de nosso arcebispo, Dom Jacinto Brito, no quadro Palavra do Pastor. Eis que a palavra de Deus, que nos é dada no Evangelho, na liturgia deste domingo, nos dá esta bela lição e, ao mesmo tempo, este belo itinerário missionário. Ouçamos. Aproximaram-se de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos conceda tudo o que te pedimos. Que quereis que vos faça? Concedei-nos que nos sentemos na tua glória, um à direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, retorquiu Jesus. Podeis vós beber do cálice que eu vou beber, ou ser batizados no batismo que eu vou ser batizado? Podemos, asseguraram-lhe eles. Jesus prosseguiu: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados no batismo que eu devo ser batizado. Mas quanto a assentardes à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim. O lugar compete àqueles a quem o Pai destinou. Ouvindo isto, os outros 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e deu-lhes esta lição. Sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam sobre elas, e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não será assim. Todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. E todo que entre vós quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Aqui nós vemos a tendência da natureza humana bruta, digamos assim, ainda não polida, ainda não retocada pela mensagem do Evangelho. Os discípulos tinham escutado Jesus tantas vezes, mas tinham aquela ideia de um poder humano, de um poder terreno de Jesus, e queriam ser os primeiros ministros. Jesus os desafia, como nós escutamos, e termina lhes dando a lição: quem quiser ser o maior no meu reino, seja aquele que serve. Aqui está. Primeiramente, nós precisamos ser discípulos, como lembrei no domingo retrasado, para podermos ser missionários. E ao sermos missionários, temos que continuar a ser discípulos, porque senão, como será esse ensinamento, se não houver testemunho? Eu sempre me impressiono, caríssimos irmãos e irmãs que estão agora nos seguindo
nesse programa Em Tuas Mãos, eu sempre me impressiono com a palavra de Jesus antes de subir aos céus. Vós sereis minhas testemunhas. Não diz vocês vão ser meus propagandistas, vocês vão ser meus arautos, não. Sereis minhas testemunhas. Porque testemunha é alguém que fala com convicção e prova com a vida o que faz. Pois bem, então, antes de podermos falar, nós precisamos testemunhar. O grande São Francisco de Assis, missionário ainda hoje respeitado e de grande peso na história da Igreja, quando enviava seus frades para a missão, dizia: vão e preguem. Se necessário, usem palavras. É desconcertante. Nós imaginamos sempre a pregação com palavras. São Francisco dizia sabiamente: vão e preguem o Evangelho. Se necessário, usem palavras. Quer dizer, o seu testemunho será o Evangelho vivo. Eis porque a Igreja, ao entrar para as regiões missionárias, ela vai primeiro com o testemunho do serviço, daquela que se coloca de joelhos diante dos povos a quem vai evangelizar. E o faz de que maneira? Servindo. Servindo aos doentes, servindo àqueles que não têm a luz do saber, ajudando as pessoas a se profissionalizar e a poder, então, crescer na sua dignidade humana. Esse é o primeiro trabalho da Igreja em qualquer canto onde ela chega. O nosso país não foi diferente. Os missionários chegaram aqui ensinando os indígenas a trabalhar, a cultivar a terra, ensinando a ler, a escrever. O São José de Anchieta escreveu até uma gramática em língua tupi, porque a cultura deles era puramente oral. Os organizou para que pudessem viver em comunidade, como uma cidade, eram chamadas reduções. Ainda hoje na África, grande número dos hospitais são sustentados pelas missões, pela Igreja. Escolas, mesmo em países desenvolvidos, que hoje têm independência econômica, têm uma estrutura social sólida, as escolas cristãs são a base de uma educação humana, científica, que ajuda a população a crescer. Portanto, aí nós vemos qual é o sentido também da coleta missionária que faremos no próximo domingo, em todas as nossas celebrações. Nós vamos oferecer do que temos para que os missionários e missionárias, leigos, religiosos, sacerdotes, possam, nos lugares mais afastados, onde a Igreja ainda está iniciando a sua presença, poder servir aos outros irmãos, ajudando-os a que, descobrindo pelo serviço o valor da palavra de Deus, abram o coração ao Cristo, ao seu Evangelho. No meu reino é maior aquele que serve. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui, que nós possamos exercer com amor e fé a nossa missão de servir e atender o chamado de Jesus Cristo. Até o próximo domingo, com mais uma edição do programa Em Tuas Mãos para você.